E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo é um vídeo tutorial, né? A gente vai falar sobre a ferramenta Volume Profile. Então a gente vai saber o que é, para que serve, como a gente configura essa ferramenta de uma forma eficiente e a aplicabilidade dessa ferramenta aqui nos gráficos, tá? Lembrando que essa ferramenta sozinha, tá? Não faz, é como eu brinco aqui no canal, uma única andorinha não faz verão. É interessante você trabalhar em conjunto com outros indicadores aí da sua preferência, né? O médias móveis, volume, RSI, tá? Mas nesse vídeo você vai entender como funciona e como aplicar essa ferramenta. Então vamos entender o que é, tá? Essa ferramenta do Volume Profile. Eu fiz aqui um vídeo de um prédio, tá? Só para a gente tentar explicar de uma forma mais simples para que todos consigam entender de uma forma bem didática, tá? O que seria essa ferramenta. Então imagina, tá? Que eu tenho um prédio e cada andar tem uma quantidade de moradores, tá? Essa ferramenta vai me mostrar o quê? Ela vai identificar a maior concentração, né? Ou seja, onde, né? Em qual andar existe a maior concentração de moradores. Neste caso aqui, deste exemplo, a gente pode, visualmente aqui, a gente pode entender que a maior concentração de moradores está aqui no terceiro e quarto andar. Então a ferramenta te mostraria essa informação de uma forma mais eficiente. Imagina, né? Você, quem está de fora, sem uma ferramenta, digamos assim, tá? Não saberia dizer aonde existem mais moradores aqui morando, né, em determinado andar do prédio. Já se você possui essa ferramenta, ela te mostraria, né, aonde existe, né, mais moradores. Trazendo aqui para o nosso mercado, ela vai te mostrar o que? Aonde tem, tá, um maior volume de negociação, tá? Maior movimentação de preços, tá? Então, para isso que ela serve. É isso que é essa ferramenta. E para que ela serve? Ela serve para você identificar, tá, onde tem mais comprador e vendedor, tá, comprando e vendendo, ou seja, a oferta contra a demanda. Também você consegue identificar regiões de suporte e resistência, zonas de interesse, ou seja, zonas e regiões, tá, onde o preço ele ficou por algum tempo em negociação, ou seja, quem comprou aqui nesse topo vai querer fazer o que? Levar o preço para baixo. Quem comprou aqui nesse fundo vai querer levar o preço para cima. Então, neste intervalo aqui, tá, houve muita negociação, né? Tem muitas ordens, tanto de venda quanto de compra. Logo, essa ferramenta do Volume Profile ele consegue identificar essas regiões com mais eficiência. Tá? Também ela te mostra desequilíbrio, tá? Ou seja, onde teve ordens muito grandes, tá? Tanto de compra como de venda. Geralmente, quando isso acontece, gera esse desequilíbrio no preço, os famosos Fair Value Gaps. Tá? Também tenho um vídeo aqui no canal explicando, aqui na aba de tutoriais. E a qualidade de uma tendência, quando ela sai de uma consolidação, por exemplo, né, para você identificar se uma tendência de alta ela é uma tendência forte, né, ou bem como uma tendência de baixa, se é uma tendência também forte de baixa. Tá? Então, beleza, entendemos o que é e para que serve, tá, a ferramenta do Volume Profile. Acredito aí que todos aí conseguiram entender, tá, a utilidade desta ferramenta. Então, entendendo isso, a gente vai para a parte da configuração da ferramenta. Aonde que eu posso encontrar essa ferramenta? Se você não trabalha com o TradingView, sugiro você fazer um cadastro, lembrando que você é uma plataforma gratuita, tá? Você consegue utilizar 99% de todos os indicadores. Você tem algumas limitações, como todo o aplicativo, obviamente, né? Mas o TradingView ele é super completo, você consegue trabalhar de forma gratuita com muita eficiência, tá? Ele te limita alguns indicadores, né? Mas te garanto que não vai te fazer falta. Por muito tempo eu utilizo a paga. Por quê? Porque na versão gratuita, eu não lembro agora de cabeça, mas você tem direito a, acho que são 10 a 20 alarmes, eu não sei. Tá? E na versão paga você utiliza mais de 100 alarmes, enfim, você consegue, enfim, algumas coisas que não vai fazer diferença no seu dia a dia, mas como eu trabalho, né, 100% com análise de mercado, eu preciso ter mais ferramentas para me auxiliar, tá? Mas você trabalha perfeitamente da forma gratuita, tá? Inclusive o link está na descrição aqui do meu canal, caso você tenha interesse.
Como que eu faço para encontrar essa ferramenta? Aqui eu tenho a barra de ferramentas lateral, de cima para baixo é a quinta ferramenta. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou clicar aqui nessa setinha lateral e vou dar um clique. Ela vai me abrir todas essas opções aqui. O que é essa estrelinha amarela? Então quando eu tenho a estrelinha amarela, quer dizer que eu favoritei e ela se encontra aqui, ó, nesta minha barra de ferramentas. Só para vocês terem uma ideia, você clica aqui, ó, e a minha ferramenta de volume profile ela se encontra aqui da esquerda para a direita, tá? É a quarta ferramenta. Então olha só, eu vim aqui, vou desfavoritar a minha ferramenta que está aqui, ó, perfil de volume range fixo. Range, o que é range? É um intervalo, tá? Ou seja, como assim? É um intervalo. Se eu traçar do dia 10 ao dia 29, é esse intervalo aqui que a ferramenta vai me dar essas informações, tá? Isso significa range. Então eu vou desfavoritar. Você pode ver que ela saiu aqui da minha barra de favoritos. Por que eu prefiro trabalhar com a barra de favoritos? Inclusive eu tenho um tutorial aqui no canal te explicando como que você configura o seu TradingView de uma forma eficiente. Por que eu não falo de forma correta? Porque às vezes o que é correto para mim pode não ser para você. E por isso que eu utilizo a expressão eficiente, porque você tira aquelas grades que ficam aqui atrás, aquelas linhas verticais e horizontais, tira aqui o símbolo, por exemplo, da criptomoeda que você está analisando, né, para não te atrapalhar, enfim. Assista lá que ficou bem bacana. Eu quero favoritar novamente. Venho aqui, é o quinto de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Cliquei aqui nesta setinha. Vai abrir aqui, ó, aqui perfil de volume range fixo. Favoritei, veio aqui para o finalzinho. Eu posso clicar nela e arrastar aqui para onde ela se encontrava. Mas enfim, aqui a parte de organização fica com você, tá? Cliquei na ferramenta. Vamos pegar aqui deste fundo, tá? Depois eu vou explicar por que eu fiz aqui deste fundo até este topo, tá? E ela vai me dar aqui, né, as informações que eu preciso. Beleza. Ela está de forma aqui padrão do TradingView. Nós vamos configurar agora este indicador. E como que a gente faz isso? Eu vou clicar nessa ferramenta, né, no indicador do volume profile. Vou clicar aqui nesta seta, tá? E ela vai me... Opa, aqui é na linha vertical, desculpa. Cliquei aqui, tá? Cliquei aqui na engrenagem, tá? Vamos voltar, vamos cancelar novamente. Aqui está aqui o indicador, posso clicar aqui no box, aqui nesse boxinho, eu posso clicar em cima do indicador, vai abrir aqui esses 4 itens, né? Aqui eu posso, quando você plota ele, você pode fechar o cadeado, você não consegue mais mexer aqui no indicador, tá? Você pode deletar o indicador. Aqui, depois que você renomear aqui, depois que você salvar o seu indicador, você vai conseguir resgatar ele aqui nesse retângulo aqui dos templates, e aqui seria a parte de configuração, que é o que nós precisamos agora. Então você tem algumas abas, nós vamos utilizar só a aba aqui de entradas ou valores e de estilo, tá? O meu TradingView está em inglês, mas é só você seguir aqui o passo a passo, que mesmo sendo em inglês, né, se caso você estiver em português, vai estar na mesma, né? Ou seja, eu vou mexer aqui no tamanho aqui, né, das barras, por exemplo. De vocês também vai estar aqui abaixo do layout, por exemplo, tá? Então não se preocupem com estar em inglês ou em português. Então olha só, esse 24 é o que? A quantidade de barras que eu tenho aqui. Vocês podem ver que são barras mais largas, tá? E eu preciso que elas sejam mais finas, digamos assim. Eu preciso, para isso se tornar mais fino, dentro deste intervalo que eu tracei aqui, do dia 10 ao dia 29 de outubro, por exemplo, eu preciso pegar com mais eficiência, com mais precisão, tá? E para isso eu preciso aumentar a minha quantidade de barras. Se você contar agora de cima para baixo, de baixo para cima, você vai ver que tem exatamente 24 barras. Então eu costumo trabalhar aqui com 200 barras, vocês vão ver aqui que já vai deixar daqui, ó, visualmente mais interessante, tá? Você pode entender que quando você tem como se fosse uma montanha aqui, ó, essas montanhas, digamos assim, é onde tem mais concentração de ordens, tá? Abertas de compra e de venda. E essa, digamos assim, esse vácuo, né? Este gap aqui, que eu estou circulando aqui com o mouse, é onde tiveram poucas negociações. Ou seja, se o preço perder essa região aqui dos 166, pela lógica do indicador, ele buscará aqui os 155, porque aqui tem muitas ordens, tem pouquíssimas ordens aqui nessa região, tá? Então você consegue já fazer uma leitura só sabendo dessa informação que eu passei para vocês agora. Beleza, entendi isso. E essa área de volume, essa região aqui, ó, como está colorido, vocês não conseguem ver bem, mas essa região clara aqui, então a minha área de interesse por padrão, ela está sendo coletada aqui 149 a 175, né? No caso da Solana aqui, eu preciso deixar mais eficiente esse volume aqui, tá?
eu faço o quê? Eu venho aqui e coloco para 20. Vocês vão ver aqui que ele vai mudar aqui, ó, ele já escureceu toda essa parte de cima, a parte de baixo, e eu fiquei só com essa região aqui, essa minha zona. Essa vai ser a minha zona de interesse, tá? Depois a gente vai ver que essa linha branca aqui, etc. Então configurei aqui, esses demais aqui retângulos você não precisa alterar, tá? Aqui você pode trabalhar, por exemplo, vou botar aqui 250, por exemplo, tá? Opa, 2000 não, 250, vocês vão ver que vai ficar mais aqui, ó. Não mudou muita coisa, mas vocês podem trabalhar aqui com a quantidade de candles, tá? De barrinhas, tá? E ver que mais agrada a vocês visualmente. Eu trabalho com 200 porque acredito que pelas minhas, pelo tempo de tela e pelos testes que eu já fiz, 220, tá? Se tornou aí bem eficaz durante esses tempos, esses anos que eu já trabalho com isso, tá? Agora a gente vem para a parte de estilo. É aqui que a gente vai tirar todo esse colorido, né? Esse box verde aqui, para deixar visualmente mais agradável, tá? Então olha só, eu tenho aqui os valores, né? Volume mais alto, volume baixo e volume de área, que é esse volume central que eu diminui para 20 aqui, tá? Então a gente vem aqui, eu posso fazer o quê? Onde é esse azul que vocês estão vendo, eu posso botar aqui esse quarto retângulo aqui, por exemplo, e essas cores, isso são vocês, tá? A parte de valores já está configurado, 20 e 200. 220. A parte de estilo agora fica com vocês. Dependendo do teu template, a cor do gráfico, se for um gráfico branco, por exemplo, se você colocar aqui neste volume up aqui, ou volume maior, por exemplo, branco já não vai aparecer no seu gráfico. Aí você vai, obviamente, mexendo aqui e ver o que fica melhor aí com relação ao seu gráfico, tá? Aqui, ó, o que é esse aqui? O tamanho do box, dessas caixinhas, dessas barras. Só para vocês verem aqui, se eu botar 70, por exemplo, olha o que vai mudar lá. Ele só vai aumentar o tamanho das minhas barras. Aí também aqui fica a seu critério. Eu não mudo, deixo aqui 30, tá? Porque para mim aqui já está interessante o tamanho das barrinhas, tá? Aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, o lado direito. Não sugiro, porque ele vai tampar aqui as informações, né? Porque o gráfico ele vai, né? Ele subiu aqui nessa estrutura, depois ele fez perna impulsiva e corretiva, ele fica atrapalhando aqui, né? E eu gosto de deixar do lado esquerdo, se você sentir a vontade do lado direito, aí fica ao seu critério. Como eu falei, a parte de entradas, que eu acredito ser aí a únicos valores que você não deva mexer, tá? A parte da imagem aqui, ou seja, das cores, aí fica a seu critério. Eu gosto de deixar aqui no cinza, por exemplo. Tá? Depois eu boto aqui no segundo retângulo aqui, também gosto de botar no cinza. A opacidade fica a seu favor, a seu critério também. Posso deixar mais aqui, ó, 100%, posso deixar mais aqui, ó, já mudou, tá vendo? Olha só, se deixar mais clarinho, olha, já vai sumir a parte superior lá, olha lá. Agora eu vou deixar aqui 50, para deixar igual ao de cima, tá? E agora é a parte da área, né, onde é a nossa parte de interesse, nossa região de interesse, a nossa zona, a nossa região. Eu venho aqui, essa parte aqui é como se fosse a parte compradora, posso deixar verdinho, aí eu deixo tudo cinza, tá, pessoal? Mas para quem está começando é interessante para você saber que nessa região aqui existe uma concentração de compras e de vendas, tá? Pode deixar vermelhinho e verdinho, mas aí fica a sua escolha também. Posso melhorar aqui a opacidade, posso deixar aqui um 33, por exemplo, venho aqui, né, no volume também aqui de venda, por exemplo, e posso deixar aqui também a opacidade a 33. Aí fica a seu critério, como mencionei. A parte da POC, tá, que é meu ponto de controle, é como se fosse uma média de toda essa região aqui, verde e vermelho, tá? É a maior concentração de ordens abertas e fechadas nesta única linha. Então eu clico aqui, aí você tem a espessura, eu posso botar da mais fina à mais grossa, eu prefiro a mais fina, aí você tem a tracejada e você tem a pontilhada. Eu prefiro a pontilhada, aí também fica a gosto de vocês. Agora tem essa caixinha verde, essa box verde aqui, também visualmente me atrapalha, me incomoda, então eu venho aqui e posso diminuir a opacidade. Não precisa nem mudar de cor, é só vir aqui e botar 0 na opacidade que ela vai sumir. Bom, o volume profile já está configurado. Como eu faço para não perder essas informações? Você vem aqui nessa box aqui embaixo, nessa região aqui de templates, tá? E você vai salvar como? Tá? Eu já tenho a minha ali que é de VP, de volume profile. Você pode botar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui teste, né? Porque a gente só, para efeito de tutorial, vou salvar e vou dar um OK. O meu indicador já está configurado e pronto para ser utilizado. Beleza, agora eu venho aqui, vou deletar, tá? Olha só, vou deletar, vou fazer mais uma vez aqui, vamos ver se ficou configurado certinho, do fundo ao topo dessa estrutura, já vou mostrar para vocês exatamente aqui como a gente vai trabalhar com ela no gráfico. Olha só, exatamente como a gente configurou. Agora olha só,
pá, perdi agora a configuração, por exemplo. Digamos que você, por algum motivo, deu um bug, alguma coisa assim, e o seu indicador apareceu assim novamente. O que você vai fazer? Vou clicar no indicador, tá? Vou vir aqui no primeira ferramenta aqui, vou clicar e está aqui, né? Você vai configurar, vai salvar com o nome que você preferir, né? Eu coloquei teste, vou vir aqui, olha só, voltou para as configurações, né? Se a gente vir aqui, a gente vai ver que está com todas as configurações que nós fizemos agora, tá? Então, esta é a ferramenta. Agora, como que a gente vai... Agora vamos para a parte da aplicabilidade do indicador, tá? Vou deletar aqui, então vou pegar aqui, ó. Eu tenho esse movimento, né, dessa consolidação e ele fez algo chamado de choque, tá? Por que o choque? Porque ele está quebrando essa minha estrutura de queda para uma estrutura de alta e aonde o volume profile é bem-vindo, tá? Tem um vídeo explicando aqui no canal o que é um boss, o que é um choque. Eu costumo falar que os meus tutoriais é como um quebra-cabeça, um complementa o outro. É interessante você assistir os demais tutoriais, né, para você aí conseguir melhorar, digamos assim, o seu operacional, porque já falei que um indicador só não faz verão, né? Uma andorinha só não faz verão. É ideal você utilizar ele com outras ferramentas, ou seja, um conjunto de ferramentas que vai melhorar bastante aí a precisão das suas análises, bem como a lucratividade e etc. Tá? Então deixa eu botar aqui que fizemos um choque nessa região. Então nós temos esta estrutura aqui que nós vamos traçar o volume profile. Não vou me adentrar aqui o que é uma estrutura, já falei que eu tenho um vídeo aqui no canal, dá um pulinho, então depois do choque o preço me formou aqui essa estrutura, tá? Eu só não vou voltar aqui na parte de replay nesta região, porque o volume profile não funciona quando você faz aqui o replay de mercado, tá? Que é eu voltar aqui, ou seja, para esconder essa movimentação, tá? Para a gente conseguir ter feito aqui quando o mercado estava nessa região, por exemplo, para você ver como o volume profile ele é extremamente eficiente. Depois que eu fiz aqui a minha estrutura no tempo gráfico diário, você pode trabalhar em qualquer time frame, como eu falei ali na parte conceitual do aplicativo. Posso usar no mensal, semanal, posso usar 2 dias, enfim, do time frame da sua preferência. Então, primeiro, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um mapeamento, identificar o choque, identificar a estrutura. Eu posso ver aqui, ó, que dessa estrutura aqui, ó, que me gerou ineficiência, então isso aqui é um belo de um bloco de ordens válido. Tá? É claro que o movimento já aconteceu, né, pessoal? E vocês, quem já me conhece, sabe que eu detesto analisar gráfico que já aconteceu, tá? Mas para efeito aqui de tutorial, então acho que tá tranquilo, né? Acho que até bem-vindo, digamos assim. Então, entendi que aqui eu tenho um bloco de ordens que gerou ineficiência nesse movimento. E agora o que eu vou fazer? Olha só, vou pegar aqui a ferramenta de volume profile. Imagina que esse movimento de queda não teria acontecido. Então, eu vou pegar aqui, ó, do início da minha estrutura ao topo da minha estrutura, e ele vai aqui me dar aqui as minhas regiões de interesse, tá? A minha região de interesse. Então, dessa estrutura, a maior concentração de ordens de compra e de venda ficou aqui. Vou pegar aqui, ó, a ferramenta de canal, até uma sugestão que eu dou para vocês. Por que canal? Porque você vai clicar aqui, ó, olha só, você pode clicar aqui, por exemplo, do início, faz só uma linha, por exemplo, clica Shift para ficar retinho, ó, só para você pegar o intervalo aqui, ó, ou seja, o range, tá? Que a gente precisa entender onde está a maior concentração, tá? De ordens aqui desta estrutura. E vou puxar para o ladinho aqui, clicando Shift, tá? Clicando Shift, então a gente entende, tá? Que essa minha linha, eu posso, para não riscar todo o meu gráfico, né? Vou trazer mais para cá, né? E eu já tenho aqui nesse meu canal, eu também salvei uma aqui só para identificar que esse canalzinho aqui é referente ao volume profile, tá? Então olha só que bacana, você tem um bloco de ordens, você tem aqui essa região de volume profile, tá? Você então entenderia que depois que ela formou aqui essa estrutura, esta região é extremamente forte. Entendi isso. Então olha só, o preço veio e mitigou o meu bloco do H1, tá? Do D1, desculpa, e está trabalhando dentro da minha região do volume profile. Olha como essa ferramenta ela é sensacional. O que eu poderia fazer, por exemplo, né, para refinar essa minha entrada? Poderia fazer uma entrada aqui nessa região? Poderia. Mas por que não faço? Porque se a gente pegar aqui a ferramenta, por exemplo, tá? Objetivando aqui uma operação, vou entrar aqui na entrada desse bloco de ordens, tá? E o meu stop tá aqui abaixo do meu bloco de ordens, ou seja, olha só o stop aqui, um stop de 5%, tá? E vamos entender que a gente, só estou aqui para efeito didático, tá, pessoal? Só para a gente ver aqui, ó, brincar com as informações, né? É até um exagero trazer isso até em cima, mas vamos brincar aqui que até aqui nessa região de 6%, 6 para 1, por exemplo. Então, você teria aqui um stop de 5%. Isso
já falei em alguns vídeos, isso vai depender do seu operacional, né? 5% às vezes para uns vai ser demais, mas para outros pode ser que não faça nem aí cosquinha no seu na sua banca, ou seja, no seu valor de operação. Tá? Então tudo vai depender do seu gerenciamento, do seu operacional. Aqui eu só estou contextualizando, tá? E exemplificando para a gente entender como funciona a ferramenta. Então olha só, então a gente já veio para o diário e já entendemos, olha que bacana, já entendemos que essa estrutura, essa região aqui seria, visto que essa queda não tinha acontecido ainda, tá? Aqui seria uma boa região para a gente se posicionar, tá? E surfar aí essa movimentação de alta que aconteceu aqui na Solana. Beleza, entendemos. Agora a gente vai fazer o que aqui? Vamos reduzir o time frame para a gente refinar o nosso stop. Tá? Então olha só, por que eu gosto de colocar aqui ó, os nomes, né? dar nomes aos bois, para eu saber que eu estou do 30 minutos, mas que este volume profile é referente ao diário, que o meu bloco de ordens é referente ao diário, e eu poderia fazer a mesma coisa. Então, para refinar o meu operacional, eu poderia fazer o que aqui? Ó? Então, ele tocou aqui no meu bloco de ordens, tá? Toquei. Como que eu faço agora? Agora também tem, olha que bacana, nesse tutorial, né, já te passei pelo menos duas insights, digamos assim, para você vir no meu canal aqui mesmo, e clicar nos vídeos para você conseguir agregar mais conhecimento do que? Do choque, do boss e do alinhamento de fluxo que aconteceu aqui nessa região. Depois que ele tocou nessa região, o interessante era o quê? Depois que ele fez essa queda aqui, ó, ele tem vários pivôs, tá? Mas eu vou pegar aqui o pivô macro, tá? Que seria esse pivô aqui, tá? Então o meu topo mais relevante seria este topo aqui, ó. Então, lembrando que depois que ele fez o toque, eu precisaria aguardar, tá, o rompimento deste topo, ou seja, o choque, tá? Para aí sim entrar, me posicionar aqui, na correção dessa nova estrutura. Então, olha só, também o volume profile nós vamos traçar deste fundo a este topo, vocês vão ver, né, que ele vai provavelmente confluenciar aqui com outras informações que a gente vai coletar. Primeiro passo, o que eu faria depois que tocou aqui nessa região? Eu viria aqui e faria novamente, né, a nova estrutura. Tá? Então eu tenho essa estrutura para você ver como é importante você entender de estruturas. Dá um pulinho aqui no canal, porque é extremamente importante você conhecer saber como o mercado se posiciona. Outra, como eu falei para vocês, olha só, uma andorinha só não faz verão, Fibonacci neles, tá? Como? Deste fundo a este topo. Se vocês tiverem interesse, tá, em saber como a gente configura, para você entender melhor como funcionam os níveis de Fibonacci, posso fazer um vídeo tutorial também, é só vocês me pedirem aqui no canal. É importantíssimo você entender a relevância de cada nível, tá? Não é só um nível aleatório, você tem que saber quais os níveis mais importantes, qual nível, depois que eu perco 38, quais são os níveis mais relevantes onde eu posso estar me posicionando. Então isso é importante você saber. Olha como é interessante você conhecer de estruturas. Olha só, imagina que essa queda não aconteceu, correto? Ela não aconteceu. Quando você traça Fibonacci deste fundo a este topo, olha só onde o preço veio buscar duas vezes, exatamente esta região de 38%. E acredite ou não, né? Olha só, eu tenho aqui um belíssimo, tá? Deixa eu só arrumar aqui, um belíssimo Fair Value Order Block. O que é isso? É um bloco de ordens no meio de uma movimentação de alta. Tá? Então olha como é importante, como é uma junção de todas as informações que eu já passei aqui no canal. A gente já viu choque, vimos estruturas, Fibonacci, tá? Volume Profile, Fair Value Gap, Fair Value Order Block. Olha só como é importante você saber desses conceitos para você estar se posicionando. Por quê? Se nós perdesse 38%, se esse movimento perdesse 38%, provavelmente essa estrutura estaria buscando níveis de OTE, né? Já expliquei aqui no canal o que significa, tá? Para estar se posicionando melhor. Então o que eu faria novamente aqui? Volume Profile, tá? Deste fundo, tá? Deste fundo aqui a este topo, e vamos ver aonde coincide, tá, a nossa ferramenta. Então olha só, esta aqui é a nossa área de interesse, coincidência ou não. Vamos passar aqui, olha só, vamos traçar aqui a nossa regiãozinha, tá? E vou dar um shiftzinho, vou vir aqui, botar aqui de volume profile, tá? Então essa região aqui é uma região que esse preço poderia estar trabalhando. Mas olha só como é bom, como eu falei, uma andorinha só não faz verão, tá?
Então, depois que ela fez o choque, ela saiu dessa estrutura de queda para uma estrutura de alta, tá? O preço começou aqui a corrigir, inclusive em A, B, C. Tá? Então, olha só mais uma teoria aqui no nosso vídeo, ou seja, a teoria das ondas, né? A teoria da onda de Elliott, como é importante a junção de todas as informações para você se posicionar de uma forma bem eficiente. Tá? Então, olha que bacana. Então, 38% seria uma região. Opa, quando ele não aconteceu esse movimento aqui em ABC ainda, você traçou o seu Fibonacci, pô, você sabe que aqui 38 é uma região forte. Quer dizer que essa estrutura acima de 38 está extremamente forte. Você pega e traça o seu volume profile deste fundo, ou seja, da estrutura, do início da estrutura ao final da estrutura, você tem todo esse range, todo esse intervalo de negociação, confluenciando com o Fibonacci, confluenciando aqui, tá? Olha aqui, vamos botar aqui, ó, com o meu Fair Value Order Block do 30 minutos. Posso até vir aqui, colocar um textinho aqui, ó, botar aqui, ó, 30 minutos, tá? 30 minutinhos, para você saber que essa é a região dos 30 minutos. E como eu me posicionaria? Como eu tenho 38, volume profile, Fair Value Order Block, tá? Você poderia se posicionar como? Poderia pegar e botar uma entrada no início aqui, ou seja, no meu 38% de Fibonacci, tá? Poderia colocar no 50% deste bloco de ordens, tá? Aí fica a seu critério. Poderia colocar meu stop aonde? Poderia colocar meu stop abaixo deste fundo aqui, para dar um espaço. Poderia colocar aqui? Poderia colocar. Você pode colocar onde você quiser, dependendo do seu gerenciamento, tá? Por que eu estou colocando aqui? Olha só, como é outro, aqui é mais, digamos assim, para quem conseguiu ficar até agora, é mais aí uma dica. Você pode ver que nesse fundo ele não deixou nenhum tipo de ineficiência. Logo, o mercado ele não vem buscar, porque ele não deixou ineficiência. O que é ineficiência? É isso aqui, ó. Olha só. Por que essa queda, tá, ela fez aqui, ó, veio e cravou aqui no 38, Fair Value de Block, região de volume profile. Por quê? Olha só esses candles aqui, ó. Eu tenho um baita de um Fair Value Gap, eu tenho uma baita ineficiência. Logo, o preço ele veio buscar essa região de ineficiência. Agora, olha só. Daqui para baixo, você pode ver que esses candles aqui, ó, ele não deixa ineficiência. Logo, você pode colocar o seu stop, por exemplo, com mais segurança abaixo desse fundo, tá? Por quê? Porque não tem ineficiência. Então o preço, teoricamente, tá? O preço não viria buscar. É 100% que isso vai acontecer? Não, pessoal. Eu já falei que eu não sou vidente. Mas são movimentos de mercado que são feitos que você já fica ligado. Quando deixa ineficiência, o mercado ele tende a vir buscar. É uma probabilidade. Logo, ele não deixando ineficiência, a probabilidade de ele não vir pegar, né? Porque não tem ineficiência, é grande. Então, o seu stop, teoricamente, está bem mais seguro aqui nessa região. Então, vocês lembram que lá atrás, no tempo gráfico diário, o stop era de quase 6%? Olha só. Então, eu reduzi o stop para 1,76%. Então, você diminuiu bastante. E, né, para você até botar nessa região, né? Aqui nessa região aqui em cima, poderia, tá, pessoal, meu alvo, poderia traçar aqui uma projeção de Fibonacci, né? A questão não é eu traçar agora o alvo, tá? A intenção deste vídeo é te mostrar como funciona a ferramenta de volume profile. Aí o alvo aqui é só para a gente contextualizar, tá? Aqui é a nossa explicação. Então o alvo aqui não é relevante agora nesse vídeo, tá? Mas daria um trade aí, olha só, de 7,5 para 1, reduzimos bastante o stop, né? E o alvo relativamente aí, ou seja, é o que eu costumo falar, a gente perde de colherinha para ganhar de balde, tá? Isso é ser um trader lucrativo. Então a ferramenta de volume profile, vocês podem observar que ela é extremamente, né, eficaz, tá? Quando você utiliza ela de uma forma eficiente. Então, espero que você tenha gostado, tenha entendido, tá, como funciona essa ferramenta do volume profile, tá? E como eu falei para vocês, ela junto com outras informações, que nesse caso aqui foi Fibonacci, Fair Value Order Block, né? Fair Value de Block, Fibonacci, tá? E mais a ferramenta de volume profile, né? Depois que ela fez o choque aqui, ela se torna extremamente eficiente. O que eu sugiro vocês a fazerem agora? Pratiquem, peguem, tá? O gráfico de vocês, identifiquem, não sei o que é estrutura. Tira o quartinho do dedo, tira um tempinho, vem aqui na playlist do canal, tá? Vai ali que eu explico o que é uma estrutura, o que é um alinhamento de fluxo. Inclusive, nós fizemos aqui, ó, alinhamento de fluxo, tá? Isso aqui é um alinhamento de fluxo, ou seja, estamos alinhando o macro com o micro, tá? Ou seja, a gente veio do D1 para o do diário, né, para o tempo gráfico de 30 minutos, fizemos o alinhamento do macro para o micro, por isso que se chama alinhamento de fluxo. Então, teve uma série de conceitos que eu abordei aqui nesse vídeo tutorial, apenas aqui do volume profile, tá? E pratique bastante.
Costumo falar que nem tudo são rosas. Obviamente, uma hora você vai traçar aqui o volume profile. Se fosse simples assim, né? Imagina, eu vou traçar o volume profile. Está dizendo que aqui não é assim, bem assim que funciona. Tem todo um contexto. Vocês podem ver aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de montanhas. Tá vendo aqui que eu tenho uma regiãozinha aqui, ó, uma montanha mais alta do que a montanha anterior? Vocês podem observar que o preço ele trabalhou aqui nessa região um pouco. Mas depois que ele perde, olha só o gap que ele deixou aqui, ó. Ele deixou aqui um intervalo aqui, ó, baixinho, ou seja, teve pouco volume de negociação. Olha aqui, aqui já teve mais volume de negociação. Logo o preço, ele cravou aqui nessa região que confluenciou com o Fair Value of the Block, com Fibonacci, etc, etc. Então, não é somente essa região aqui. Esta é a mais precisa e eficiente. Mas quando o preço trabalha onde tem essas montanhas, digamos assim, quer dizer que aqui também, está nessa região, tem muita concentração de ordens aqui nessa região. Então, mas a gente especificou aqui com cores, né, para deixar ela mais precisa e mais eficiente, tá? Então é assim que a gente, que a gente utiliza de forma eficiente, como eu falei, não existe uma forma correta, né? Às vezes você vai ver por aí, como fazer de forma correta? Como assim? Não é correto isso aqui, DK? Eu falo que é eficiente. Por que correta? Sabe por quê? Se eu pedir para você traçar, se eu pegar 10 pessoas e pedir para vocês traçarem para mim volume profile em qualquer estrutura que vocês vão encontrar, tem pessoas que não vão identificar isso aqui como uma estrutura, já vão identificar, por exemplo, deste topo é este fundo aqui uma única estrutura. Então vai depender, assim como a linha de tendência de baixa, por exemplo, aqui, ó, essa LTB aqui, ó, linha de tendência de baixa. Se eu pedir para alguém traçar, 10 pessoas vão traçar essa linha de uma forma diferente. Né? Então, ou seja, não existe uma forma correta, existe a forma eficiente e uma forma que visualmente aos seus olhos é mais agradável, tá? Queira entenda isso ou não, tá? Funciona. Aquilo que eu falei para vocês, tem dias que vocês vão botar os olhos no gráfico, pô, não tá bacana para analisar, mas tem dia que vocês vão botar o olho e já vão ver de cara que o volume profile, a ferramenta do volume profile, tá? Eu já estou tão acostumado que eu já não preciso mais traçar ela, tá? Visualmente a gente já entende que aqui é uma concentração, tá? De ordens, tá? Geralmente fica aqui no nosso centro, digamos assim, tá? Do pivô, tá? Ou seja, né, eu tenho aqui a impulsiva, a corretiva, nessa correção é onde os grandes players, digamos assim, a comunidade em massa, ele opera, venda, compra, venda e compra. Por quê? Porque eles não querem perder a estrutura, tá? Eles não querem, quem operou comprado aqui, não quer perder essa posição, eles querem que o preço continue a subir. Então, visualmente, você já consegue ver, assim como o Fibonacci 38, já sei visualmente, quando ele formou essa estrutura, essa região aqui é a região de 23, de 38, 50%, 61 e assim por diante, tá? Por quê? Porque são muitos anos de tela, tá? Então, isso vai acontecer com você também, tá? Então, para a gente encerrar o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever, porque é bastante importante, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e acaba aí compartilhando com mais pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham de fato gostado do tutorial. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tutorial.